Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo para mais uma live, a última live do mês de maio. Hoje com a Daphne Constantinopoulos, que vai conversar com a gente sobre como as marcas de moda podem ser mais democráticas. Então, eu já vou chamar a Daphne, tô vendo que ela tá aqui para a gente iniciar a nossa live de hoje. Oi, Oi, Dani, tudo bom? E aí, como é tudo? que tá, Cris? Tudo bem? Tudo bem. Pessoal entrando aqui. Oi, Mari, saudade de ti também. Que bom, o pessoal já está começando a chegar aqui. Muito E bem. estou muito feliz de ser você, Daphne, hoje encerrando com a gente as lives de maio, com esse tema que eu acho tão importante, que é a questão da democratização das marcas de moda, né? Como as marcas podem ser mais democráticas e representar mais os seus consumidores, né? E Super. eu acho que tu, assim, pelo que eu te acompanho no teu blog, no teu Insta, nas tuas postagens, eu acho que tu é a pessoa certíssima para falar sobre isso com a gente. Ai, que bom. E, e queria que tu contasse um pouquinho de ti para a gente começar, te apresentasse, para o pessoal te conhecer, do teu trabalho, falar um pouquinho do teu trabalho, do teu Tá. Insta, e contar para a gente como é a tua relação com a moda. Então, tá. Então, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daphne, eu trabalho com o Instagram já faz 5 anos. Comecei com um blog, né? Eu era advogada, odiava, não gostava, não era legal, não. Então, eu comecei com o blog como uma forma de escapar da minha realidade, do meu dia a dia no escritório. E aí foi ganhando amor, assim, eu fui crescendo, eu fui amando cada vez mais. E aí eu comecei a prestar mais atenção no conteúdo que eu estava produzindo e no retorno que as pessoas estavam me dando. E aí, a partir disso, eu fui vendo, porque no início era um blog sobre beleza, moda, de uma forma geral, sobre mim, né? Sobre meus gostos. E o nome do blog é Life as Daphne, então é a minha vida que eu queria compartilhar com as pessoas. E aí depois eu fui vendo que a minha vida e o meu estilo e o meu padrão e o meu corpo era completamente diferente da maioria e que não existia tantas referências como eu. Eu procurava referências de moda para utilizar no blog e eu só achava meninas magras. Era muito difícil, 5 anos atrás, encontrar meninas que tivessem o mesmo parecido corpo com o meu, né? Então foi aí que eu comecei a perceber a necessidade de um conteúdo voltado para a menina que é plus size e para a menina que não é padrão também, porque eu vejo muito no meu perfil que não são só as meninas gordas que me seguem. São várias meninas de várias idades, de vários estilos, e que não são aquela menina modelo, né? Elas são um pouquinho mais diferentinha ou muito mais diferente e me seguem e aí acham super legal o conteúdo que eu trago para falar sobre democratização da moda, sobre padrões e, né, como eles são ridículos e não fazem o menor sentido ainda hoje. E tudo falar um pouco sobre isso, assim. Então, o meu conteúdo vai nessa linha. E a minha relação com a moda é desde sempre, eu sempre amei. E aí, quando eu percebi que eu precisava mostrar para as pessoas que tem como se vestir na moda e transferir a tua mensagem, transmitir a tua mensagem com a roupa que tu está usando, eu percebi que eu precisava falar sobre isso também para as meninas gordas. Falar para elas, olha, gurias, vocês também conseguem utilizar a moda da forma que vocês quiserem, sabe? Vem aqui que eu te ajudo e te sente bem com isso e vamos lá. Então foi mais ou menos esse meu percurso. Legal. Eu acho que essa questão que tu falou da representatividade, da gente se enxergar nos anúncios e nas propagandas, e eu acho que vai em vários aspectos, assim, não só na questão do plus size, mas eu acho que, assim, as pessoas com deficiência, né, as pessoas negras, a gente tem conversado muito aqui sobre isso, né, a gente precisa ver todos os tipos físicos, né? Quando a gente começou com a ideia do Me Empresta, as pessoas diziam, mas o que que tu vai receber? Tu vai receber só peças de marcas tal, tal e tal, ou tu vai receber só peças até tamanho e tal. Não, eu vou receber tudo. Eu vou receber tudo porque existem pessoas com todos os estilos,
com todos os tipos físicos, com todos os gostos, com todas as necessidades. E se a gente tem um negócio, se propõe a ter uma marca, seja ela de produção de moda, ou seja ela de compartilhamento, como é o caso do Me Empresta, a gente tem que se propor a ter todos os estilos ali dentro, né? E eu acho que isso é muito forte, assim, eu vejo até uma coisa que aconteceu comigo, assim, quando eu envelheci, entre aspas, assim, fiquei mais velha, tipo, quando eu fiz 40, sei lá, eu passei a não me enxergar tanto nas propagandas, nos anúncios, sabe? A gente também não vê uma mulher de mais idade com frequência numa revista, a gente também não vê. Então, assim, eu acho que tem várias coisas que a gente precisa trabalhar, porque todo mundo se veste, todo mundo gosta de moda, né? Exato. Todo mundo quer consumir moda. Então, eu acho muito legal o que tu fala no teu blog, no teu Insta, acho que tem que ter muito mais gente falando sobre isso, assim, porque as pessoas precisam se enxergar nas marcas, né? E as marcas precisam pensar nisso. E eu queria te fazer algumas perguntas, assim, com relação a essa questão da democratização da moda. Tu acha que hoje as marcas de moda, elas conversam? Eu acho que isso é meio fato. Hoje as marcas conversam mais com o seu público, porque tem as redes sociais, tem uma série de canais onde o público consegue se comunicar de uma forma bem direta com as marcas. Mas tu acha que essa comunicação, essa conversa que o consumidor está tendo com as marcas, está refletindo no resultado? Assim, as marcas realmente estão pensando em fazer produtos mais adequados para todos os públicos, para todo tipo físico, para as pessoas com deficiência, enfim. Tu tem visto isso na moda hoje ou tu acha que ainda é muito pouco? Eu acho que a moda, nos últimos tempos, deu um salto, né? Eu, por exemplo, eu era impossível eu entrar num shopping e comprar uma roupa. Não existia loja plus size dentro do Iguatemi, aqui em Porto Alegre, por exemplo, né? Que é o shopping referência, digamos assim. E hoje existe, tem uma loja plus size, que é a Ashua, do Grupo Renner. Sim. E tem algumas outras marcas que têm tamanhos, né? Que tu consegue dar aquela escapadinha. Mas eu ainda acho que a gente tem muita oferta, não pro mainstream, assim, né? Não no Iguatemi. Mas a gente já tem muita oferta de loja menor, boutique de bairro, loja online. Isso tá crescendo cada vez mais. E eu acho que uma marca que nasce hoje, ou que nasceu nos últimos 3 anos, por exemplo, ela tem que ter essa preocupação, senão ela não vai durar. Eu entendo as marcas maiores e mais tradicionais estarem engatinhando, estarem tentando dar essa virada. Mas eu acho que as marcas que nasceram recentemente, especialmente com o boom das redes sociais, se ela não nasce pensando em oferecer o máximo que ela pode, ou ela vai ter muito hate nas redes sociais, que hoje em dia a gente vê que, né, o cancelamento tá a 1000, ou então ela não vai durar, porque é muito difícil. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sigo muitas meninas que falam sobre feminismo, porque é um assunto que super enquadra comigo. Acho que, né, a liberdade da mulher é incrível e a gente tem que ter os mesmos direitos e ponto. Não tem discussão. E então eu acho que eu sigo muitas meninas que pensam dessa forma. E eu vejo meninas que não são magras, que são gordas, que são magras, que são meio termo, tanto faz. E todas com o mesmo discurso de não acompanhar uma marca que não seja representativa. Não acompanhar uma marca que não tenha um discurso democrático. Então eu acho que isso a internet nos favorece, porque a gente consegue chegar mais rápido lá na marca e dizer, ó, dona marca, que palhaçada é essa? Só tem menina magra e loira no teu perfil, né? Porque eu acho que tem muito disso também. A gente precisa ter uma menina magra e negra ali. Por que não? A gente precisa ter uma menina magra e asiática, sabe? Eu acho que falta essa representatividade tanto para o público magro quanto para o público gordo ainda. Então a gente está caminhando para chegar lá, mas a gente ainda não chegou, porque tem muita marca, por exemplo, que não é de moda, e que não tá se preocupando em colocar uma menina gorda ali, sabe? Então, eu vou vender móveis e vai ter o casal Margarina sentadinho no meu sofá. Por quê, sabe? Então, eu acho que tem ainda essa dificuldade da gente romper as barreiras da moda e ir pro resto do mercado. Porque o resto do mercado ainda é muito difícil. O consumo na moda já tá mais fácil, já tá mais acessível. Claro, né? Ainda é uma moda que é um pouco mais cara, a gente sabe. Mas tá muito mais fácil de tu encontrar uma roupa legal pra tu vestir. Mas e a cadeira que não vai quebrar quando tu sentar? Cadê, sabe? Então acho que tem
Ainda há muito que a gente caminhar além da moda, mas a moda está sendo uma porta importante que a gente consegue botar a Eu nossa voz. penso, eu acho, de todo o design, né? O design como um todo, design de produto, né? Isso, Não só exato. produto de moda, mas de qualquer tipo de produto, eu acho que tem que ser pensado, né? Tem que ser pensado para as pessoas plus size, para as pessoas com deficiência, volto a falar, para as Com pessoas certeza. que são mais velhas, né? A gente fala até das medicações, né? Que uma pessoa mais velha, eu tenho visto isso acontecer com a minha avó, por exemplo. A minha avó, ela tem dificuldade em tomar os remédios porque ela não enxerga o que Não está ali, consegue ler. né? Então, não consegue ler. Eu acho que a maioria das pessoas idosas passa por essa dificuldade. Sim. Então, assim, eu acho que as marcas, de um modo geral, em qualquer segmento, elas precisam pensar na sociedade em que elas estão Sim. inseridas, né? E precisam atender todo mundo e tentar atender. Claro que para uma marca maior, ela precisa mudar uma série de processos, isso é mais difícil muitas vezes, envolve uma série de custos, enfim. Mas eu concordo contigo. Eu acho que quem não pensar nisso, em pouco tempo vai estar fora do mercado. Porque as pessoas estão, graças a Deus, exigindo isso das marcas. Eu acho que tem que ser exigido. A gente precisa levantar essa bandeira. A gente que, né, que por alguma razão, ou por ter um negócio, ou por formar a opinião de pessoas, como é o teu caso, né? A gente que tem esse poder, digamos assim, de falar com muita gente, muitas vezes, e pessoas que tem que usar essa voz para falar sobre isso, né? E a gente, enquanto marca, a gente pensa muito nisso, assim, numa empresa, sabe? Que as pessoas, a diversidade é o nosso lema, né? O nosso principal objetivo, nossa busca enquanto marca é o compartilhamento e é contribuir com o meio ambiente, fazer com que as pessoas desperdicem menos, mas a gente tem, junto com isso, vem uma bandeira muito forte da diversidade. Porque a gente vê muitas meninas mandando mensagem pra gente que não encontram roupas nas lojas pro tipo físico delas. Sim, E que é não muito se veem difícil. e que elas vêm aqui procurar para ver se tem alguém que tem o mesmo tipo físico delas, que esteja desapegando de roupas, entendeu? Então eu acho assim, as lojas e as marcas precisam cada vez mais pensar nisso, né? O que eu queria te perguntar também, assim, se tu, Daphne, hoje, como consumidora, tu te sente representada, assim, acontece muito frequentemente, porque isso acontece comigo, assim, muitas vezes. De eu ver uma coisa que eu gosto, mas eu não me enxergo ali representada naquela marca, no que ela representa, no que ela diz nas redes sociais, muitas vezes eu deixo de comprar da marca porque eu não me vejo ali, eu não me vejo, eu gosto do produto, mas muitas vezes eu não me identifico com a marca. Isso acontece contigo também? Sim. E tu te sente representada pelas marcas que muitas vezes tu curte as peças e tal, ou tu acha assim que tem marcas que simplesmente ignoram o teu estilo, o teu tipo físico, né? Que tu é uma menina plus size e tal. Tu acha que as marcas, que muitas vezes tu curte uma marca, mas tu não encontra do teu tamanho, por exemplo? Sim, bastante. Eu tenho algumas marcas, eu tenho uma grande dificuldade em entender, né, como que as marcas fazem a sua medida das roupas. Porque por exemplo, normalmente eu visto 50 a 52. É a minha grade num padrão geral de medidas. Mas tem muita marca que se diz plus size que não me veste. E eu acho, tipo, como assim, sabe? Porque a medida do 52 dela é um 48, não é um 52. Eu vou te falar um pouco sobre isso, assim, porque a minha mãe é estilista. Eu tenho uma marca, além do Me Empresta, né, uma marca de moda sustentável. E no Brasil, hoje, não existe um padrão Não existe, legal, exato. né? Então, não existe uma lei que obrigue as marcas a seguirem um padrão de tamanho, né? Agora que está começando a mudar isso e tal. Então, até poucos anos atrás não existia. Desculpa, te cortei. E eu acho engraçado porque, tipo, no Brasil existe um negócio que chama ABNT. Tem Exatamente. norma para tudo neste país. Tudo tem uma norminha. Menos para roupa. Sabe? Isso é tão mais fácil. Cria uma ABNT das medidas, sei lá. Alguma coisa que pudesse ajudar a gente. Porque é muito difícil por exemplo, principalmente agora, que é esse período digital, tu está comprando tudo online. Eu não tenho como comprar numa marca que não me dá a medida. É impossível. Impossível. Agora, no Me Empresta, a gente está cadastrando tudo com medida, porque assim, a gente tinha peças que a gente pensava assim, cara, dá muito trabalho para a pessoa que está criando a lojinha tirar medida de tudo e tal. Então a gente deixou meio aberto, assim, quem não quer não tira e tal. Mas agora as peças que estão chegando aqui, que muita gente está optando por, ao invés da pessoa tirar a foto, elas mandam pra gente e a gente faz todo o processo. A gente tira a foto, a gente
bota peça, faz todo o Legal. processo. E aí a gente tava, hoje mesmo eu tava tirando a medida de uma peça de uma lojinha que a gente abriu, e a menina mandou uma camisa linda, xadrez de flanela e tal. E aí eu fui tirar as medidas, tava GG na etiqueta da camisa. A camisa serve em mim, M, eu visto M. Meu tamanho é 38, 40. Então, assim, gente, como é que uma peça GG vai servir em mim, sabe? Não tá Exatamente. errado. Aí eu comecei a tirar as medidas eram M, da minha marca, pelo menos, que as peças que eu fabrico com aquela medida são tamanho M. Sim. Então, eu fiquei pensando assim, gente, isso para uma pessoa, aí como a gente ia falar sobre isso hoje, eu pensei, né? Cara, para uma pessoa que é plus size ou que tem um tamanho maior, como é que ela vai comprar? Daí chega a peça lá, não vai entrar. Então, Não. assim, isso são coisas que a gente realmente tem que sempre bater nessa tecla com as marcas, eu acho, cobrar. E essa regra, ela tem que ser uma lei, eu acho. Enquanto não virar lei, não vai funcionar. É. Não, e o que eu vejo é que eu tenho essa dificuldade. E aí, por exemplo, a marca tá ali se dizendo plus size. E eu, que sou uns 50, 52, ou seja, eu tô no comecinho da grade plus size. Eu não sou uma menina que veste 60, né? Eu tenho dificuldade, imagina a menina que veste 60. Então, quando eu tenho dificuldade com essas marcas, assim, eu como consumidora, eu já deixo de seguir, já não quero mais, sabe? Já fico com ranço, porque é um absurdo. Eu, que sou uma gorda menor, ter dificuldade de comprar numa marca que se diz plus size. Então, sabe, isso me irrita bastante. Outra coisa que me incomoda como consumidora também é loja de calçado que não coloca a medida da panturrilha. Eu quero comprar uma bota, minha panturrilha é grossa, é gorda, eu preciso saber qual o tamanho da tua panturrilha. Senão não vai entrar em mim, eu vou comprar online como? Ou um colar. Qual é a medida do colar? Se eu não souber a medida do colar, não vai entrar no meu pescoço. Então, uma pulseira também. E não só para quem é plus size, para quem é muito magrinha também. Eu tenho clientes assim que são muito magrinhas ou que são muito baixinhas. E tipo, a pessoa não tem essa ideia, né? E aí eu acho que não é a pessoa que tem que se sentir. Não, eu acho que é esse mindset que a gente precisa mudar, entendeu? Não é tu que tá errada, porque porque tu é plus size, porque tu pesa mais do que, sei lá, 80 quilos, por exemplo. Não sei quanto pesa, mas assim, por exemplo. E aí, tipo, sabe, não sou eu, porque eu tenho mais de 40 anos, né? Então, assim, cara, eu preciso me enxergar nas marcas, tu precisa te enxergar nas marcas, né? E as marcas têm que pensar como vão fazer isso, né? Eu acho que agora tem coisas que são básicas, que tipo assim, colocar medida nas peças, né? Às vezes tu vê grandes marcas que não colocam as medidas. E aí tem assim, eu fico pensando assim, hoje eu passei o dia para colocar uma lojinha justamente porque eu tava tirando todas as medidas das peças. Sim. E aí eu pensei assim, cara, uma marca gigante, ela tem milhões de pessoas trabalhando, então muda teu processo, cara, sabe? Exato. Faz o teu processo para acontecer, para atender as pessoas que têm essa necessidade e que precisam saber o seu. E a gente está num momento em que, como a rede social está nos aproximando da marca, a gente, como consumidor, tem que exigir isso. Tem que ir lá, seja no Instagram, entendeu? Vai no Instagram da marca e fala: oi, dona marca, eu queria comprar tua blusa, mas eu não sei a medida, como que eu faço? Pode colocar no site, por favor? Enquanto mais a gente for pedindo, chega uma hora que a marca vai, é verdade, olha aqui, ó, estão deixando de comprar, porque, né, dinheiro que não cai na conta. Porque para eles tudo é número, né? Então, a partir do momento que eles verem que eles estão tendo X% a menos de venda, porque não estão atendendo um público específico, eles vão mudar os processos, né? Mas se a gente não mostrar isso, se isso não aparecer lá no relatório mensal de vendas deles, eles não vão mudar os processos. Então, a gente precisa fazer... Tem que pressionar, tem que estar na rede social ali. É o ativista digital hoje em dia, né? Vai ali, vai teclando. Moça, pelo amor de Deus, quero essa blusa, me dá a medida. E aí, quando vê, um dia a marca entende que isso é importante e passa a entrar nos processos, né? E não só da blusa, da bota, do colar, muita marca. Agora tá super em alta as correntarias de colar. Toda marca que eu pergunto o valor, eu já pergunto qual o valor e a medida, porque eu preciso saber. Né? O meu pescoço ele é gordo, ele não vai entrar um colar de uma choker normal. Então, isso que você tá falando é bem interessante até se tiver alguma marca de acessório nos ouvindo, assim. Eu acho que é bem legal, porque marcas de acessório geralmente não tiram medidas de peça, não colocam medida de peça, né? A roupa ainda é mais comum, mas a marca de acessório não. E o acessório também precisa ter medida. A gente precisa saber se vai servir no pulso, se vai servir no pescoço. Então, eu acho que é para as marcas começarem a entender
que a gente precisa se antenar nessas coisas, né? Eu acho que tem tudo a ver e é uma questão, assim, discriminatória até a gente não colocar, né? A gente não informar. Então, a gente precisa ser bem... Eu sou bem chata com isso, assim, E é quando eu o compro. direito do consumidor também, né? Poxa, o consumidor tem direito de saber exatamente o que ele está comprando, especialmente online, né? Então, É. me diz a medida de acho. É. E assim, a gente conversou muito aqui com as meninas, com o Adriano também essa semana, terça, sobre a questão da moda consciente, né? A questão da gente entender de quem a gente. Além dessa questão que a gente está conversando aqui da democratização, né? Tem uma pessoa aqui que escreveu anel principalmente. Anel também, né? Anel tem que ter medida. Como é que tu vai ser? Cada pessoa tem uma medida de dedo, correto? Não, e Muito anel também tem a dificuldade, que é aquela medida, número 18. O que é um 18? Quantos centímetros vai ter no meu dedo, sabe? É outro padrão de medida que também não faz sentido. É. E aí, tipo, tudo isso, claro que não é fácil, a gente sabe que não é, né? Sim. Mas a gente precisa pensar nisso, começar a fazer o que a gente pode, né? Tipo, eu no meu pequeno universo, assim, não me empresta, o que eu comecei a fazer? Eu vi que as pessoas estavam com dificuldade em cadastrar suas peças, no sentido de tirar medida, tirar foto e tudo mais. Então, o que que a gente fez? Bom, então vamos cadastrar para as pessoas. Então, me manda as peças e a gente faz o cadastro para ti, né? E a gente começou a fazer isso. Claro que se a coisa demandar demais, a gente vai ter que contratar mais gente, vai ter que. Eu não vou dar conta, né? Eu e mais uma pessoa me ajudando, não vou dar conta para fazer isso. Mas, assim, são coisas que a gente precisa, bom, se tiver que contratar mais, porque senão a tua marca não cresce. É isso que as marcas precisam entender. Não cresce. Né? E aí entra também. Desculpa. E tem muita marca falando assim, eu não consigo vender online. Daí tu vai olhar o site, não tem informação nenhuma. É por isso, né? A pessoa não quer comprar uma surpresa. Eu quero saber onde eu tô botando meu dinheiro. Então tem muito disso. Se o site é a tua porta de entrada, que é o caso de vocês, quanto mais informação ali, mais fácil de vender, né? A gente criou um MVP, assim, que foi esse modelo que está rodando hoje, né? Está rodando com um foco de divulgação mais aqui local, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a gente quer expandir para outros estados, mas como é o MVP, a gente colocou ele localmente primeiro, e todo o nosso marketing é feito aqui, né? É feito local. E assim, já tem pessoas de outros estados que viram, por alguma razão, vai indo, né? A internet tem essas coisas, mesmo eu não divulgando para fora, e perguntaram e tal. Mas assim, eu acho que aí o que eu fiz? Eu criei uma pesquisa e coloquei lá para as pessoas me dizerem o que está faltando, o que o MVP pode melhorar, o que o site pode melhorar, né? E aí eu recebi essas demandas. Eu não tenho tempo para tirar foto, eu não tenho tempo para tirar a medida da peça, eu trabalho, não sei o que, eu quero que vocês façam isso. Então, assim, se a gente não conversar com as pessoas, a gente muitas vezes não se dá conta do que precisa, né? Eu, na minha ideia, estava pensando assim, eu acho que as pessoas precisam que o site tenha... seja mais fácil para elas cadastrarem o produto, né? Porque tá meio complexo, porque tem muita coisa. A gente tem a opção da pessoa alugar também, então acaba tendo muita opção. E aí eu descobri que não era isso, que o problema é que as pessoas não têm tempo para cadastrar os seus produtos, né? Então, assim, são coisas que a gente só descobre quando conversa com as pessoas, né? E aí ouve o que o consumidor tem para te dizer, né? Eu acho que isso falta, às vezes, nas grandes marcas, até por serem grandes processos, essa coisa fica meio perdida, assim. Tem uma menina lá que recebe uma informação que não repassa, e aí a coisa fica, né? E o consumidor não é ouvido. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente sempre precisa pensar quando tem uma marca. E a gente tem falado aqui do consumo consciente e da questão da moda sustentável das marcas autorais. Também tem uma questão muito importante aí, que elas precisam informar seus processos, né? Quem fabrica a roupa, como fabrica, em que condições, né? Então, tem toda uma questão social envolvida muito grande. Aí eu queria te perguntar, assim, tu enquanto consumidora, tu procura saber, assim, tipo, da onde veio tua roupa, como foi produzida, quando tu entra numa marca para comprar pelo site ou numa loja, tu tenta ver alguma coisa na internet para saber se essa marca, sei lá, já utilizou mão de obra escrava. A tua opinião, assim, como consumidora, tu faz isso e tu acha que as pessoas fazem ou não? Então, eu faço, na verdade, assim, para o mercado plus size, a maior oferta é de empresas que são bem menores, né? Então, a gente consegue chegar mais fácil na origem. Então, eu sempre dou uma pesquisada. Hoje em dia, a maioria das marcas, tu consegue ver se ela é uma marca mais artesanal, uma marca mais autoral, né? Então, é muito legal.
E eu dou uma pesquisada sempre nisso. Tem algumas marcas que eu acho muito bacana que colocam todo o valor, né, aberto. Eu acho isso A muito etiqueta bacana, aberta. que tu consegue ver exatamente tudo que passou. Eu dou uma pesquisada, confesso que não sempre. E Uhum. também não vou dizer assim, nunca mais eu vou comprar na Zara, sabe? Porque não adianta. Claro, roupa é muito difícil pra mim porque não tem meu tamanho. Mas, Sim. pô, acessórios e coisas assim é muito tendência, sabe? Então, tu acaba indo querendo ver o que tá acontecendo e tal. Então, tu vai lá na Zara. Mas se tu Não, não eu gosta acho de ir legal na você estar falando Zara, sobre isso, porque assim, existe uma certa, digamos assim, hipocrisia, às vezes, das pessoas dizerem, ah, eu não piso em tal lugar, não é, tu vai ver a pessoa tá usando uma roupa, sei lá, da Primark. Então, assim, cara, tipo, são coisas sim, que Primark a eu gente, amo. Eu exatamente, que tem sempre roupas vou. legais e bonitas e tudo mais, né? Mas assim, tem alguém aqui que tá dizendo que travou, mas eu acho que é só pra ela lá, Tá, Isadora. Eu acho que é o teu aí, Isadora. Aqui eu e a vai Daphne, e a gente tá volta. te ouvindo. Se mais alguém disser que travou, aí a gente Tá bom, acho que avalia. ainda tá indo Melhor bem. na tua internet, Isadora. Mas assim, é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente repensar todas essas coisas, mas também a gente não pode ser hipócrita, né? De achar que nunca mais vai consumir de uma marca que não seja sustentável. Exatamente. Que também não é assim, né? Que as coisas funcionam. Não, Até porque eu sempre digo aqui uma coisa que é muito importante. No Me Empresta a gente não tem muito esse problema, porque a gente não. O nosso objetivo aqui é diferente. A gente quer fazer a moda circular. Então, para mim, não importa se a peça veio da Zara, da Primark ou de uma marca autoral. sim, O que importa é que ela não seja descartada e não gere poluição e exato. aumente o ciclo de vida do produto e tudo mais, porque ela já foi produzida. Então, não tem muito mais o que a gente questionar sobre isso. Mas eu acho que tem a questão das marcas, né? Da gente pensar realmente sobre isso, mas a gente também precisa entender que essa indústria gera muito emprego, emprega muita gente, né? Gira muito a economia e que as grandes marcas sempre vão precisar continuar existindo, né? Elas só precisam repensar seus processos, Ter um né? pouco mais de consciência, eu acho, né? Exatamente. E eu queria saber, assim, nessa questão do consumo consciente, né? Duas perguntas, na verdade, assim. O que que tu acha que a indústria da moda hoje precisa fazer para se adequar mais a tudo isso que a gente falou aqui? Em primeiro, assim, se tu pudesse elencar o que é mais importante, né? E que papel tu acha que o consumo consciente representa nisso, assim? Da gente ter mais representatividade, ter mais democratização na moda. Eu tô acompanhando agora todos os movimentos da indústria nesse período de pandemia. Eu vejo alguns highlights, assim, de mudanças que eu acho muito interessantes. A primeira delas é a maioria dos grandes maisons estão repensando a sazonalidade, né? Eu acho que isso é um Uhum. passo muito grande, porque isso para o consumo desenfreado, né? Então, assim, eu preciso estar com a nova marca, eu preciso estar com a nova tendência, eu preciso estar com a nova peça, eu preciso que quanto mais tu lançar, tu vai criar aquele desejo e as pessoas vão querer sempre. E se tu parar um pouquinho e pensar, não, peraí, só um pouquinho, eu preciso estar criando a cada estação algo novo, ou eu posso criar duas vezes por ano, ou eu posso criar uma só e tentar trazer isso de uma forma um pouco mais atemporal. Acho que esse primeiro passo de frear esse consumo desenfreado, digamos assim, é importante, sabe? Eu acho que cabe muito à indústria da moda fazer isso, porque a necessidade de consumir moda, ela sempre vai existir, porque a gente, por lei, não pode andar pelado, né? Então a gente tem que ter roupa e vestido. É No primeiro verdade. momento. E no segundo momento, moda é expressão. A gente tem que se expressar. E para mim, moda é muito isso, assim, de colocar quem eu sou para fora no primeiro impacto. E eu acho que isso a gente sempre vai precisar, ainda mais agora que a gente está saindo com meio rosto tapado, né? Então o resto do corpo ele vai mostrar o que eu tô sentindo também. Então eu acho que quando a gente deixar as pessoas comprar sem freio, a gente não vai ajudar a se expressar, porque, pô, não, tá sempre mudando a tua ideia, tá sempre mudando a tua mensagem, né? Tá sempre trocando a roupa, tá sempre. Quem é tu? Tu cria essa dúvida na pessoa que tá ali o tempo inteiro comprando a roupa nova para estar na nova tendência. E então eu acho que esse pensamento de deixar as coisas um pouco mais atemporais e mais duradouras, eu acho que isso é muito bom para a indústria, tanto para a moda que vai ter menos
desperdício tendo que fazer tantas roupas diferentes e botar fora as que não venderam, tanto para o consumidor, que vai conseguir aproveitar mais a sua peça, vai conseguir aproveitar mais o que tem, ou quem sabe ir num brechó e conseguir no brechó uma peça atemporal, porque hoje não tem mais que estar na tendência, sabe? Então acho que essa mudança é muito importante, assim, pro mundo da moda, e eu vejo muito para mim, assim, eu sempre fui, como eu sempre tive dificuldade de comprar roupas, porque o meu tamanho sempre saiu do padrão, quando eu encontro uma roupa que me serve, eu penso, quanto eu vou conseguir usar essa peça? E aí, pra mim, não sei quando eu vou conseguir achar outro blazer bonito, digamos assim, né? Então, se esse blazer me serviu, ele é temporal, ele é uma coisa que eu vou conseguir usar mais, ou vai ser modinha? Se vai ser modinha, eu não vou comprar. Ou eu vou comprar se ele for muito barato. Então, tem sabe, esse pensamento de tirar essa sazonalidade das coisas. Eu acho que isso vai fazer a moda fluir mais e a gente consumir de uma forma mais consciente, sem pensar que amanhã eu já vou ter que comprar a nova blusinha. Não, eu vou comprar ela hoje e ela vai me durar até o ano que vem. Então, acho que esse é um pensamento bem bom para começar, digamos assim. Muito legal. É muito legal que tudo que tu tá falando tá convergindo com tudo que todas as pessoas que passaram aqui nas lives durante o mês falaram, assim. E a gente conversou, a primeira live que foi com a Gabi, ela falou muito sobre a questão do preço da peça, né? Quanto de fato a peça custa, né? Que é isso, às vezes uma peça que custou um pouco mais caro, mas que é atemporal e que é muito de boa qualidade, que tu vai usar por muito tempo, Exato. ela custa muito menos do que uma peça baratinha que tu comprou porque estava barato e que tu usou Exato. uma vez ou nunca usou. Então, eu acho que essa questão, assim, da relação, do custo-benefício, de quanto tempo tu vai usar a peça, e de entender que a gente não precisa ter... O meu marido, ele sempre fala uma coisa, assim, que eu acho muito legal. Tipo, ele diz assim, eu não entendo por que vocês mulheres têm... Porque o homem não dá tanta bola pra essa questão de coleção, né? Eles compram aquilo que, de fato, na grande, né, na maioria, a gente estava conversando até terça com vocês sobre isso, o homem é um pouco diferente, né? No olhar até pra moda e tal. Então, eu não entendo essa coisa de coleção. Eu tava falando isso. Porque realmente, sabe? É uma peça que tu comprou, que é da coleção do, sei lá, de 5 anos atrás, tu pode estar usando muito hoje. Olha o exemplo das calças vintage dos anos 80, que eu tinha muito e usava nos anos 90, as calças bag e tal, que agora voltaram com tudo, calça mom. Então, assim, são coisas que, tipo, a moda, ela é atemporal, né? Ela vai e volta. Então, assim, acho que não, essa coisa da coleção realmente vai ter que mudar, né? As grandes redes de varejo terem uma coleção a cada 2 semanas, sabe? São coisas que não fazem sentido. E gera muito desperdício, né? E eu acho que as pessoas também estão enchendo um pouco o saco disso, assim, sabe? As pessoas já não parecem... Eu, pelo menos, quando converso com as meninas, eu vejo que elas já estão um pouco de saco cheio dessa coisa. Porque é tendência, porque é coleção nova, sabe? Então... É um grande mal da moda, né? Ele faz mal tanto para o meio ambiente quanto para quem está ali trabalhando em vão, né? Porque a pessoa está fazendo a peça e ela vai servir para nada, vai virar lixo e aí fica aquele ciclo que é muito fácil da gente tentar parar isso, repensando nessas necessidades, nesses desejos de consumo, né? É verdade. E nessa questão do consumo consciente, assim, tu acha que as pessoas, eu perguntei isso para todas as pessoas que vieram aqui na live, assim, para a gente poder ter um feedback, assim, também, de como as pessoas estão sentindo esse mercado, né? Tu acha que as pessoas realmente estão mais preocupadas? Eu concordo contigo nessa questão, que é óbvio que ninguém vai fechar as portas e dizer assim, não, nunca mais eu vou comprar, né? Isso eu acho muito difícil. Mas tu acha que as pessoas, em geral, o consumidor hoje, ele ainda está muito atrelado a preço de produto? Ou ele, de fato, já está mais preocupado com isso tudo que a gente falou aqui? Eu acho que essa preocupação que a gente tem é uma preocupação muito privilegiada, né? A gente é uma preocupação de quem tem a possibilidade de escolher. Porque o preço é o que faz a maior parte da população escolher. Porque ela não tem dinheiro para gastar mais. A maior parte da população, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem essa desigualdade enorme de renda, o preço ainda é muito importante na moda. Então, eu acho que a gente se preocupar com isso, do alto do nosso privilégio de mulheres que têm dinheiro, que podem se preocupar com o que estão comprando, é essencial. Porque a gente que é privilegiado, a gente tem que pensar nos outros que não são, né? Então, as nossas ações, elas vão impactar muito mais
nessas pessoas que não podem pensar, porque elas não têm esse privilégio de escolher porque a marca, a marca é green, eu vou comprar da marca green. Não, a pessoa nem sabe o que é isso. A pessoa precisa comprar o uniforme para trabalhar e ela vai comprar o que for mais barato. Então, eu acho que a gente tem um mercado de consumidores bastante diferenciado. E como, né, em toda a nossa sociedade tudo é altos e baixos e esquerda e direita, tudo é diferente. E eu acho que na parte do consumo também tem isso, especialmente do consumo consciente. A pessoa que se preocupa com o preço é porque ela só pode pagar aquilo. Então, se ela soubesse que ela poderia comprar uma roupa um pouco mais menos agressiva para o meio ambiente, talvez ela escolhesse essa roupa menos agressiva para o meio ambiente, mas ela não tem direito de escolha ainda. Então, eu acho que esse lado do consumo que fica muito ligado também ao fast fashion, às grandes marcas, que tem, né, mais poder de barganha na hora de produzir, então vai ter mais poder de barganha na hora de vender. Esse público não tem como escolher e acho que não vai se preocupar com isso tão cedo. Mas o nosso lado, das mulheres mais privilegiadas, as pessoas privilegiadas que conseguem ter esse poder de escolha, acho que a gente sim está se preocupando muito mais. Acho que a gente sim... Eu vejo as meninas, por exemplo, eu acabei de me formar e as minhas colegas todas, faculdade privada, então todo mundo, né, de uma boa classe social, de consumo um pouco mais elevado, mas as minhas colegas, quase todas, amam brechó, porque tem esse pensamento consciente por trás. Então eu acho que se quem é privilegiado e consegue fazer esse tipo de escolha parar para pensar nisso, vai ter um impacto muito melhor em quem ainda não pode pensar, quem sabe pro lado de quem não pode pensar, o impacto ambiental vai ser um pouco melhor, né? Então a gente tem que pensar desses dois lados, que é muito difícil botar o consumidor numa mesma bacia e pensar, não, tem que pensar no consumo consciente. Cara, eu não consigo saber se eu vou comer hoje. Então como é que eu vou pensar no consumo consciente? Então essas A gente pessoas conversa pode muito julgar. sobre isso aqui. A gente conversa muito sobre isso aqui, eu super concordo contigo. Eu acho que o consumo consciente ainda é para poucos, a gente ainda está dentro de uma bolha de pessoas que podem pensar nisso. Eu concordo muito contigo, assim. E eu acho que aí entra talvez o papel dos brechós muito forte, porque os brechós, as peças second hand, elas conseguem ter um valor menor e atender essas pessoas que muitas vezes não tem como comprar uma marca bacana, legal, ou consumir de forma consciente, porque não tem grana para isso, né? Então, a gente precisa também estar adequado à realidade do país que a gente vive, da economia que a gente vive, da economia que a gente vai viver nos próximos anos, né? Exato. Que vai ser bem difícil. Então, assim, a gente precisa saber que as pessoas, muitas vezes... Uma vez uma menina me falou assim, cara, mas como é que tu vai dizer para uma menina que ganhou o primeiro salário dela lá, um salário mínimo, que mora lá no Rio de Janeiro, na comunidade, que ela não pode ir lá na loja de varejo lá e comprar 10 blusinhas por 19, que ela tem que guardar o dinheiro para comprar uma roupa de uma marca autoral. Não, ela precisa de 10 blusinhas que talvez ela não tenha muitas, então ela precisa do primeiro salário dela, ela vai lá e vai gastar na loja gigante lá, que produz, sabe, sei lá como e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ver que a gente está num país com um país, assim, continental, né, e com vários tipos de realidades, né. E talvez, eu acho que aí entra a questão do consumo colaborativo, compartilhado, brechós, enfim, todo esse universo que está surgindo, que eu acho que vai ajudar muito nesse sentido, assim, das pessoas poderem também, com pouca grana, pensar em consumir de forma consciente. E aí eu queria, Daphne... agora deu uma travada aqui. Deu. Voltou. Eu queria que tu, assim, pra gente finalizar, falasse um pouquinho de ti, deixasse teus contatos, redes sociais, o pessoal te seguir. E queria te agradecer também muito por ter participado. Não sei se tu quer fazer mais alguma colocação, dizer mais alguma coisa. Eu vou te agradecer, eu adorei o convite, assim, achei o assunto muito bacana, acho que a gente tem que estar sempre falando sobre isso. A moda democrática, ela é o futuro, né? Ela ainda não é o nosso presente, mas ela é o futuro, eu quero acreditar. Então, eu acho que é isso, obrigada pelo convite, eu adorei. Quem não me conhece pode me acompanhar no Instagram, Daphne Constantinopoulos, é o meu nome mesmo, não é artístico. E no blog, que é lifeasdaphne.com.br. E é isso, gente. Vai lá, conversa comigo, tiver alguma dúvida. Eu tô sempre tentando ajudar todo mundo
a se sentir E tem a melhor, tua a lojinha também, né, Daphne? Tua lojinha não me empresta também. Tem lojinha com tem a peças tuas. lojinha, com Aham, certeza. só tem vários desapegos aí para as meninas plus size que estão começando a primeira lojinha plus size do Me Empresta. Espero que seja a primeira de muitas. Ai, tomara. E é ótimo, porque realmente é um lado do consumo plus size que é difícil da gente conseguir ainda encontrar, né? Uma loja plus size são muito poucos que a gente encontra hoje em dia. Então, tem a minha lojinha lá no Me Empresta, vai lá. Isso aí. Legal, guria. Muito bom te ter aqui com a gente. Obrigada pela parceria, por ter aceitado o convite, ter aceitado desapegar com a gente também. Com certeza. E para incentivar outras meninas a fazerem o mesmo. Então, muito legal mesmo. Obrigada, agradeço muito. Até a próxima. Até mais. Beijo. Beijo, tchau, tchau.